tarde a todos. Com uma grande satisfação que nós estamos aqui em mais um Café Inoreg sobre o tema de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, SPED. Hoje estamos aqui com o nosso colega e professor Jalber Bonafina, que vai falar sobre esse tipo de registro e essa ferramenta que é o SPED, né? Estamos aqui no estúdio também com a presença do Dr. Rodolfo Pinheiro de Moraes, que é o oficial de registro das pessoas jurídicas da comarca da capital aqui do Rio de Janeiro, Dr. Reginaldo Silva Neto, oficial também de RCPJ de São Gonçalo, Dr. José Renato Villanurvo, que é o nosso presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Rio de Janeiro, e a doutora Kátia Bento Malé Soares, também oficial de RCPJ da comarca de Macaé. O doutor Jalber, ele, além de ser oficial substituto, ele é também ex-professor da UFRJ, da Universidade Fluminense, especialista em direito tributário e constitucional, contabilista e, para nossa sorte, também é psicólogo. Então, ele consegue aturar bem os seus colegas com as perguntas, com as dúvidas do dia a dia, que só um psicólogo para entender realmente a cabeça dos notários registradores. Então, boa tarde a todos. Quem estiver nos vendo aí ao vivo, por favor, mande suas perguntas por e-mail, né, e-mail da Mariana. E nós estamos aqui agora nos brindar com as palavras aqui do nosso colega Jalber. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nessa ocasião e tentar poder ajudar a entender um pouco um tema tão controvertido hoje em dia, que é a questão do SPED. Bem, antes da gente falar em escrituração contábil digital, ECD, SPED, primeiro a gente precisa pensar no seguinte: para que registrar, ou melhor, antes de registrar, para que ter um livro diário? Se a gente for pensar, uma pessoa individualmente, o que é que ela faz se ela tem um diário? Ela vai registrar aquilo que está acontecendo na vida dela, no dia a dia dela. Imagine, então, uma sociedade, uma pessoa jurídica, que tem inúmeras operações e operações que vão gerar a curiosidade, vão despertar o interesse do fisco, da sociedade em geral, porque essa pessoa jurídica tem uma atuação na sociedade e pode gerar várias atividades, ter várias atividades que venha mais tarde a gerar um problema jurídico, a ter um questionamento, precisar de uma perícia. Muito bem, então o contador ele registra no livro diário tudo o que acontece, atos e fatos contábeis, tudo que vai acontecendo na vida dessa sociedade, dessa pessoa jurídica, vai registrando, vai lançando, vai colocando essas informações de uma maneira técnica, através de contas que estão elencadas num plano de contas dessa pessoa jurídica, que se referem às operações que estão sendo feitas, os valores que estão envolvidos, os negócios que estão sendo praticados por essa pessoa jurídica. Então, tudo isso vai sendo escriturado. Ok. Quando se tem a escrituração concluída ao final do exercício, ao final do ano, pega-se essa escrituração e faz-se o quê? Se dá um escopo de instrumento que não vai mais ser alterado. E se ele não vai mais ser alterado, e mais, se a pessoa jurídica quer dizer, olha, sociedade, está aqui, eu estou fazendo tudo correto, tudo claro, tudo transparente. Muito bem, eu estou firmando
um determinado ponto, e nesta ocasião é que o instrumento ele estará apto para ser levado a registro público. Por quê? Porque o registro público tem como função fixar aquela escrituração, aquele instrumento, num dado tempo e espaço. Quando hoje em dia se faz o registro de um livro físico, um livro que vai passar por uma impressora, vai passar por uma encadernação, vai ser levado a registro, o que o cartório, o que o RCPJ vai fazer, assim como a junta comercial também, o que vai fazer é avaliar a formalidade daquele livro. Vai se verificar se aquele livro tem a sequência numérica, se é o livro que se diz ser, se realmente é um diário, se o responsável técnico, que é o contabilista, ele assinou, se o responsável pela pessoa jurídica, que é o administrador, também assinou, e se esse administrador, ele realmente tem competência para isso. Por quê? Na entidade você pode ter lá um diretor de esporte, mas ele não tem competência pelo estatuto ou pelo contrato social de assinar o livro contábil, que é uma coisa tão importante, que está revelando a vida daquela pessoa jurídica. E às vezes muitos perguntam, bem, e o contador? Ele pode assinar pelo administrador? Não. Cada um no seu espaço. Uma coisa é, o técnico, ele responde pela boa técnica, pela formalidade do que foi feito. E o administrador vai responder pela documentação apresentada, pela veracidade daquela documentação. Isso faz com que existam responsabilidades distintas do contador e do administrador. Mas muito bem, o que faz o órgão de registro quando pega esse livro? Vai avaliar se essas pessoas eram competentes, vai avaliar a sequência numérica, já que um livro não pode ser pulado nem duplicado. Ele tem que manter a sequência, não apenas de numeração, mas a linearidade também da escrituração. Não pode uma pessoa fazer uma escrituração de janeiro a março, aí de repente decidiu que não vai mais fazer escrituração, aí começa outro ano. Não, ele pode até não ter atividade, mas há uma sequência. E de exercício em exercício tem que haver uma sequência de numeração e de período de escrituração. Bem, vamos então agora falar um pouco de uma novidade. Por quê? Na parte do livro físico, nós, RCPJ, não temos como arquivar o conteúdo do livro. E por que nós não temos? Existe livro pequenininho e existem livros que daria para fazer uma torre. É impraticável a manutenção daquele conteúdo dentro de um órgão de registro. O que o registro faz é a verificação da formalidade. No entanto, quando passamos a falar de livro eletrônico, nós temos condição de fazer um serviço muito mais completo, onde aquele conteúdo, embora não vá ser verificado, porque não é a competência do registro fazer uma auditoria na sociedade, ele tem que partir da posição de que o que está sendo declarado ali é verdadeiro e não questionar, estão cometendo fraudes, não é isso. Cartório não é delegacia de polícia. Então, o que tem que se partir é da posição de que o que está ali está correto, o cartório vai apenas verificar a formalidade, assim como fazia com o livro físico, no entanto, manterá armazenado o conteúdo, para que aqueles que tenham legitimidade possam obter esse conteúdo mais tarde. E esse conteúdo possa ser utilizado para perícias, para diversas atividades. Muito bem, agora podemos nos deter aqui
um pouco mais sobre o tema de hoje, que é ECD-SPED. ECD é Escrituração Contábil Digital, que é uma parte do Sistema Público de Escrituração Digital. O Sistema Público de Escrituração Digital tem um pacote, tem e-social, e-fiscal, nota fiscal eletrônica, inúmeras coisas. O que nos interessa nessa ocasião é o ECD. Por que o ECD? Porque o ECD ele vem a cuidar da parte contábil que está no livro diário. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Bem, o que nós temos aqui? Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único computadorizado de informações. Bem, a Receita Federal, ela cria a figura do SPED e, no que ela cria a figura do SPED, ela faz algo que é muito superior ao que se pode imaginar de um instrumento para atender o fisco. Por quê? Porque o fisco ele é consumidor de informações. Mas quando eu falei no início, olha, o livro diário registra toda a vida da pessoa jurídica, logo, esse interesse não é apenas da Receita Federal. A Receita Federal ela é uma usuária dessas informações. Então, ela cria um instrumento que vai muito além daquilo que a Receita Federal vai utilizar dentro da sua casa. Ela vai fazer com que esse livro tenha um interesse para a sociedade como um todo. E mais, o ECD não é apenas livro diário. É livro diário, caixa, balanço, razão, inúmeras coisas que nós vamos já ver aqui à frente. Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 1420, de 19/12 de 2013. Essa redação dessa instrução normativa que vai esmiuçar sobre o SPED, vai tratar sobre o SPED, é o instrumento mais amplo sobre o SPED, sobre ECD e SPED, ela já sofreu várias atualizações. 2014, novamente 14, 15, 16, novamente 16. E diz aqui no artigo 3º, ela vai atender a maioria das pessoas jurídicas obrigadas a fazer escrituração pelo ECD SPED. Praticamente todas as pessoas jurídicas precisam fazer ECD SPED, com algumas exceções. Quem é pequena e microempresa, associações que têm menos de 10 funcionários, existem algumas exceções. Mas eu diria, 80% das pessoas jurídicas precisam fazer o ECD SPED e talvez em médio prazo todas as pessoas jurídicas vão ter que fazer o ECD SPED. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A gente está falando de transparência, a gente está falando de facilidade de fluxo de informações. Então, tem uma série de benefícios por trás desse sistema. Mas existem também algumas dificuldades que nós vamos ver logo a seguir. Artigo 2º, a ECD compreende a versão digital do livro diário e seus auxiliares, razão e seus auxiliares,
livro, balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentos neles transcritos. Então, nós temos aqui um instrumento que vai pegar um conjunto de informações, inclusive fiscal, e vai trazer para dentro dele. Eu fico sempre muito preocupado quando chega um ECD para registro e o registrador fala, faltou tal coisinha, você tem que fazer uma retificação. Não dá para ficar fazendo retificação dessa forma, porque o ECD tem toda uma complexidade por trás dele. O ECD teve a absorção de escrituração fiscal, tem a escrituração contábil, tem toda uma formalização enviada para a Receita Federal. Então, para se colocar em exigência esse livro, tem que realmente ser algo que comprometa a segurança do ato. Fora isso, não pode se ficar fazendo exigências que podem ser facilmente superadas, às vezes até por uma declaração em um documento que pode ser registrado para esclarecer uma situação. A situação do livro, do ECD, é uma situação muito grave. Por quê? Antes de ir para registro, ele já foi entregue à Receita Federal. Então, para retificar um livro desse, significa vamos fazer tudo de novo, entrar no sistema da Receita Federal e substituir o que está lá. Então, antes de qualquer exigênciazinha que pode ser superada de uma forma mais simples, vamos botar a mão na consciência e se colocar no lugar do usuário e saber se realmente aquilo é necessário. Tá? Aconteceu um movimento muito curioso na Instrução Normativa 1420. Aqui eu coloco as alterações do artigo 1º, parágrafo 2º, que depois veio sendo substituído pelo 3º, pelo 4º. Num primeiro momento, o que se tinha? A junta comercial, ela fazia o registro do ECD SPED. Foi desenvolvido um sistema para a junta comercial por dentro do sistema da Receita Federal. Então, a junta comercial entrava no sistema da Receita Federal, fazia o exame e liberava ali por dentro ou colocava em exigência. Quando foi estendido para a RCPJ, a Receita Federal não criou nenhum instrumento. E muito pelo contrário. Dizia que não precisava ser feito o registro. Bastava entregar à Receita Federal. Aqui, logo primeira vez aqui o parágrafo 2º, que está cortado. No caso de sociedade não empresária, a ECD será considerada autenticada no momento da transmissão via SPED. Então, sociedade não empresária será considerada autenticada no momento da transmissão via SPED. Muito bem. Logo depois, há uma mudança em 2014. Isso vem logo em seguida. Ficam dispensadas de autenticação os livros da escrituração contábil das pessoas jurídicas não sujeitas a registro em juntas comerciais. Então, se coloca mais claro que o que está em RCPJ não precisa registrar. Você só precisa registrar se estiver na junta comercial. Bem, aí o que acontece? Houve um movimento por parte dos RCPJs para garantir que o usuário teria o direito de manter o seu registro. Porque nós vamos já ver o interesse que o usuário tem em obter este livro registrado. O que foi feito? Um sistema via Central Nacional de Pessoas Jurídicas, onde
ficou estruturado que o usuário, depois de fazer a ECD e transmitir para a Receita, iria mandar para o RCPJ para que o RCPJ fizesse o registro. Muito bem. Essa escrituração, que seria registrado mesmo a Receita Federal dizendo que não precisava, nós chegamos à Receita Federal e mostramos, olha, sabe aquele sistema que vocês ficaram de desenvolver para a gente, não desenvolveram e depois ainda disseram que não precisava de registro? Nós fizemos. Fizemos e colocamos em produção. Vocês têm o interesse de receber as informações? Vocês queiram ou não, nós vamos fazer o registro. Muito bem. Então a Receita Federal ficou com um problema. Por quê? Se eu tenho um instrumento registrado e um outro não registrado dentro da Receita Federal, no caso de um litígio, de uma briga qualquer, qual é o instrumento que vai valer? O que foi simplesmente transmitido como uma declaração ou o que foi registrado? O que foi registrado. Então começou a ser interessante para a Receita Federal passar a ter ciência sobre o que a gente estava fazendo. Porque a gente disse, olha, você gosta ou não, nós vamos fazer. Então, a Receita Federal entrou como nossa parceira. Já que não tinha jeito, virou nossa parceira. E nessa parceria, a gente estabeleceu uma ligação com a Receita, onde o instrumento, uma vez transmitida para a Receita sabe, o usuário mandou para minha casa, Receita Federal. Depois o usuário pega esse mesmo instrumento e manda para o RCPJ, sendo que antes de chegar no RCPJ é feito um batimento com o sistema da Receita Federal. Se aquele arquivo não tiver identidade com o que foi mandado para a Receita, houve rompimento do hash e a Receita nega. Aí nem chega no RCPJ. Então, quando o RCPJ recebe o livro, é porque aquele livro já foi validado pela Receita Federal. E a Receita Federal sabe, passo a passo, tudo o que está acontecendo. Quando o livro é recebido, quando o livro é examinado, se caiu exigência e qual a exigência, quando ele é registrado, a Receita Federal sabe de tudo. Então, estabelecemos um excelente trabalho, uma excelente parceria, e muitas coisas vêm sendo desenvolvidas com a Receita a partir daí. Só que aí a coisa virou. Por quê? O RCPJ, a Receita, não podia fazer mais nada. Mas as juntas comerciais que tinham a obrigação de registrar, essas juntas comerciais que começaram a acumular uma quantidade enorme de livros, colocando exigências desnecessárias, fazendo criando uma série de dificuldades, fazendo exigências que não deveriam ser feitas, fez com que começasse a ter um acúmulo gigantesco de livros dentro das juntas comerciais. E isso começou a ser um problema. Por quê? Se a Receita Federal tem um sistema montado, recebeu o livro, e aquele livro está perfeito e acabado simplesmente com aquela transmissão, a Receita Federal já pode usar aquilo para qualquer coisa, inclusive para efeitos de execução, de tudo. Agora, se existe o livro dependendo de registro na junta comercial, e sem esse registro ele não pode ser usado diante da sociedade, aí a junta comercial a Receita Federal tem um problema. Por quê? Ela vai ter um instrumento que ela não pode usar porque ele está parado na junta comercial, e se ela for apresentar isso judicialmente, a outra parte pode dizer, não, esse livro aqui ainda não está perfeito e acabado, porque ainda está sendo verificado na junta comercial. Então, isso se tornou um grande problema. E com esta situação, a coisa virou. Nós não fazíamos o registro. E agora, quem não faz o registro é a junta comercial. A Receita Federal, através de um decreto,
eu digo a Receita Federal porque tem todo o interesse da Receita Federal nesse decreto, faz uma mudança onde o sistema que é da própria Receita, por onde a junta trabalhava, é trancado e é dito, olha, junta comercial não faz mais registro de SPED. A simples transmissão já é o registro. A transmissão para a Receita Federal já é o registro. Então, sim, pode falar. Não é vantagem, então, se trabalhar com a Receita? Porque... Se trabalhar com a junta? Com a junta, né? Foi o que eu quis dizer. Porque a Receita vai receber, tanto no SCPJ quanto se for uma empresa que é SCPJ, uma associação, uma sociedade simples ou uma associação, ela vai receber essa informação. Uhum. E se nós tivermos uma empresa, um empresário, a Receita também vai receber pelo sistema SPED. Uhum. Só que, no caso da junta, você não vai ter um gasto, não vai ter mais um órgão fiscalizando, verificando ou registrando esse documento. Uhum. Já é considerado registro. Sim, mas observa o seguinte. Quando eu disse há um interesse do usuário em obter o registro, vocês vão falar, pô, o Jalber está louco. Quem é que vai ter um interesse em gastar se de um outro lado já está dispensado? Para que gastar? Muito bem. Lembra quando eu disse, olha, o registro ele não é apenas para cunho fiscal. O livro diário é um livro societário. Não é um livro fiscal, é um livro societário, que vai receber informações também fiscais, mas é um livro societário. E ainda o SPED é um conjunto de livros. Não apenas o livro diário, mas como a gente viu, o livro caixa, livro razão, balanços, balancetes, uma série de informações. Muito bem. Se esse livro tem informações societárias, a gente pergunta, tá, mas para que o usuário vai precisar desse negócio? A Receita Federal, ela guarda esse livro por 6 anos. Os órgãos de registro têm que guardar esse livro para sempre. Amém. 6 anos, uma ação judicial está engatinhando. Uma lava-jato da vida está começando. E aí, como é que o usuário vai dizer, olha, isso aqui foi o que aconteceu. Você está dizendo que eu fiz desvio, que eu fiz isso aqui, mas está aqui tudo transparente na minha escrituração. Como é que ele vai usar aquela escrituração para se defender? Se não tem nem mais como se checar se aquele instrumento que está no computador dele é igual ao que foi transmitido para a Receita. Se aquele instrumento que está no computador dele já foi pego pela Receita Federal, pela Polícia Federal, e ele não tem nem mais acesso àqueles dados. Como é que ele vai usar aquilo para se defender? Esse instrumento ele vai servir para fazer prova contra ele. A gente vai já ver isso aqui, a base jurídica disso. Mas não a favor dele. E de cara eu diria, não tem nem como usar, porque ele não tem mais a escrituração, e se ele tem a escrituração, não tem como se checar a autenticidade daquela escrituração. Você está dizendo então que, passados 6 anos... é jogado fora. Hoje em dia, infelizmente, ainda muitos parceiros nossos, que eu considero o contador, o contabilista, um parceiro nosso de trabalho. E tem muitos parceiros nossos que ainda não têm essa noção da necessidade da guarda do livro. E acha que o livro ele existe só para fiscalização. Passou 5 anos, joga no lixo. E ele não sabe que, inclusive, o nome dele está nessa brincadeira também. Porque ele assinou aquele livro. Ele
se responsabilizou por uma informação que foi recebida por algum órgão, que pode estar correndo por aí e que ele não tem mais acesso aos dados para dizer isso aqui foi o que eu fiz ou isso aqui não foi o que eu fiz. Então, há muito desconhecimento sobre essa figura do livro e do papel e da repercussão disso aí na vida da pessoa jurídica e na vida da sociedade como um todo. A gente vai daqui a pouco retomar esse assunto. Mas vamos ver aqui como é que ficou o artigo 1º, parágrafo 2º, 3º e 4º. A autenticação da ECD será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED. 3. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio do SPED dispensa qualquer outra. E 4. Ficam dispensadas de autenticação os livros da escrituração contábil das pessoas jurídicas não sujeitas a registro em juntas comerciais. Muito bem. Aqui a gente vai ter a dispensa do registro. Agora, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu no decreto 1800, que é um decreto que regulamenta a lei 8934, que é a lei de caráter procedimental das juntas comerciais, para que isso aqui saísse regulamentando, tratando sobre esse dispositivo do decreto 1800. Antes disso, vamos dar uma olhadinha, só para tornar claro que essa regra é uma regra que atinge exclusivamente a junta comercial. Vamos ver aqui, Manual de Orientação da Receita Federal sobre Escrituração Contábil Digital. Item 1.24, pessoas jurídicas registradas em cartório. Em relação à autenticação pelos cartórios, deve ser utilizado o módulo de registro de livros fiscais para os cartórios de títulos, documentos e pessoas jurídicas, para autenticação de arquivos da ECD. Para isso, é necessário que a empresa registrada em cartório transmita o mesmo arquivo da ECD que foi transmitido ao SPED para os cartórios por meio do referido módulo. O software referente ao módulo pode ser acessado no site do rtdbrasil.org.br. Isso aqui está no Manual de Orientação da Receita Federal. Agora vamos ver o seguinte. Por que foi dispensado para a Receita, para a Junta Comercial, e não está dispensado para os RCPJs? Lei 8934, ela dispõe sobre o seguinte. As juntas comerciais autenticarão: 1. Os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do comércio. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outro. Prestem atenção nesse artigo 39A. Ele foi colocado pela seguinte razão na lei. Quando surgiu o SPED, a pessoa fazia o seu registro na junta comercial, mandava para a Receita, tudo direitinho. Aí batia na fazenda do estado, na fazenda do município. Fazenda do município dizia o seguinte: olha, meu amigo, eu não quero saber se você fez SPED, SPAD, SPID, não me interessa, eu quero o seu livro. Me traga o seu livro físico. E a parte ficava numa situação complicada, porque além do SPED, ela tinha que fazer um livro físico, porque as outras entidades não aceitavam esse livro eletrônico armazenado na Receita Federal, e que ela não podia ter acesso facilmente. Tá? Então, esse artigo 39A foi para dizer que uma vez feito o SPED, feito a escrituração eletrônica, não precisava fazer a escrituração por outra forma.
Bastava essa escrituração digital. Foi isso que foi colocado no artigo 39A. E o decreto 1800, que regulamenta a lei 8934, tinha aqui a seguinte situação. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, que trata o Decreto 6.022 de 2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital. 1. A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED. 2. A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o artigo 39 da Lei 8934, nos termos da 39A. Ou seja, interpretaram a 39A para dizer a autenticação dos documentos de empresa de qualquer porte realizada por meio do sistema público eletrônico dispensa qualquer outra. Estenderam isso para o registro. Então, no decreto, eles modificaram a própria ideia do artigo 39A para poder justificar a simples transmissão sem que houvesse mais registro. Com isso, chegaram, trancaram o sistema dentro da Receita Federal e mais nenhuma junta pôde acessar. Ou seja, o nosso sistema de RCPJ está funcionando sem nenhum embaraço. É um sistema particular dos registradores, não é um sistema da Receita Federal, e independente da Receita ter aceitado ou não, o registro ia continuar sendo feito, porque a Receita Federal ela pode falar dentro da casa dela, olha, eu aceito o livro sem ter registro. A casa é dela, ela faz o que quiser. Agora, ela não tem como dispensar o registro de um livro societário, sendo ela uma repartição fiscal federal. Existem outras repartições fiscais, a Fazenda do Estado, a Receita Municipal, que têm um interesse e quer o registro. Como é que a Receita Federal vai chegar e vai dizer, olha, não existe mais registro? E a simples transmissão já consiste num registro. Eu nunca vi um protocolo consistir num registro. Até porque aquele instrumento pode ter vários vícios formais, que a Receita Federal não tem acesso. Ela pode não ter acesso a uma informação de que determinado administrador não tem competência para assinar um livro. Ou que aquele administrador foi destituído e a Receita Federal não foi informada. E por aí vai, e várias outras situações. A Receita Federal não tem a obrigação e nem pode dar a publicidade ao ato e nem a perpetuidade, porque ela é uma repartição fiscal e ela está presa à questão da prescrição e da decadência. Caiu o microfone. Bem, então, a Receita Federal, ela pode fazer uma regra para dentro da casa dela, mas não para a casa dos outros. Principalmente com todas as repercussões que isso leva. Agora, vamos observar o seguinte. Vamos ver legalmente para que registrar. Código Civil, artigo 226, da prova. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Muito bem. Quem é que verifica a forma do livro? As questões formais do livro. O órgão de registro.
Então, vamos dizer o seguinte: depois de 7 anos, o juiz manda um perito fazer a perícia sobre os livros de uma sociedade. Primeiro, a gente fala, olha, o usuário não tem nem mais esses dados. Não tem mais perícia. O usuário tem as informações no computador dele. As informações no computador dele podem ter sido feitas a qualquer momento, até ontem, depois que o juiz mandou fazer a perícia. Bem, está no computador dele, mas aquela era a forma na época, seguia sequência de numeração ou fez, diante de uma situação complicada, ele fez mais de um livro do mesmo período e sumiu com o livro anterior e ficou com aquele. Tá? Substituiu o livro e não comunicou a ninguém, nem mandou para a Receita Federal, nem nada. Ou seja, tem uma série de questões a ser levantadas que fazem com que não se possa dizer está extrinsecamente correto. Não tem como se dizer isso. Se não tem como se dizer isso, quem é o perito que vai meter a mão numa coisa que pode ter sido fabricado ontem? Isso não tem cabimento. Então significa o seguinte, só que se alguém tiver armazenado essa informação, vai poder usar contra a pessoa. Por quê? Está aqui escrito. Provam contra as pessoas a que pertencem. Basta enviar aquela escrituração, já faz prova contra, mas a seu favor, se tiver formalidades cumpridas. Se estiver extrinsecamente correto e intrinsecamente, será avaliado pelo perito em cima de algo que já tem uma base sólida, que já está confirmado, que está extrinsecamente correto. E isso faz o registro. O registro, ele faz uma prova pré-constituída. Ele vai dizer, olha, isso aqui tem valor diante de terceiros, até prova o contrário. Mas isso aqui vale contra terceiros. Se não há essa prova pré-constituída, não há como se inventar a roda. Isso não é uma disposição apenas do 226. Vocês vão encontrar vários dispositivos sobre a questão da obrigatoriedade do livro diário no próprio Código Civil, artigo 1180, 1181, 1183, parágrafo único, 1184, parágrafo 1º. E vamos aqui à frente. Código de Processo Civil, o que é que ele diz? Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, no mesmo sentido do Código Civil, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos, mas prova contra o seu autor. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor do seu autor no litígio entre empresários. Então, se não tem registro, o sujeito pode ter um problema muito sério amanhã. O sócio, a sociedade, o próprio contador. Então, há uma solução em caráter fiscal para a Receita Federal. A solução é ótima. Bem, você mandou a sua declaração, você assinou sua confissão de morte. Se tiver alguma coisa contra você, eu corto a sua cabeça. Ok. Agora você, amanhã, não vai poder dizer, não foi isso que eu assinei. Não era isso que eu tinha mandado. O que eu tenho é isso aqui. Por quê? Você não tem a fixação no tempo e no espaço através do registro público competente. Efeitos do registro. Garantir a imutabilidade do livro, tornando pública a sua existência e de retificadores. Retificadores, sim. É muito comum a pessoa falar o seguinte, olha, eu errei aqui uma escrituração e eu quero corrigir.
Eu posso corrigir e levar registro? Claro que sim. Não só pode, como deve, porque errar qualquer um pode. Porém, é importante destacar o seguinte: o registro, ele não tem marcha ré. O registro, ele só anda para frente. E tenha acontecido o que for, tem que manter rastro. Nem que chegue um juiz e fale, olha, cancele tal registro. Tá bom, fica o registro e a verba, a determinação judicial mandando cancelar aquele registro. Mas você não vai arrancar aquele registro porque foi mandado cancelar. Porque amanhã pode ser dito, não, isso aqui foi uma sentença comprada, isso aqui foi uma coisa irregular, cadê o registro? Está aqui o registro. Então, nós andamos para frente e não de ré. Logo, aconteça o que acontecer, você tem o rastro do que está ocorrendo. Recentemente recebi um fiscal da Receita Federal falando, a sociedade disse que o livro foi extraviado. A gente quer saber o que aconteceu. Estava lá o registro do termo da declaração da pessoa dizendo que houve um extravio do livro e ele apresentou outro livro. Mas isso ele fez já diante de uma autuação fiscal, em uma situação extremamente suspeita. As condições, pelo que estava no termo, não batia com informações, inclusive declaradas para a Receita Federal. Ou seja, a gente pode afirmar alguma coisa? Não. Mas a pessoa deixou a impressão digital dela ali. E agora, com a informação eletrônica, mais do que isso, a gente vai poder chegar na frente de um fiscal da Fazenda do Estado, que vai falar, olha, aconteceu tal coisa. A gente diz, olha, está aqui a escrituração original e está aqui a escrituração que ele fez retificadora. Aí é com o fiscal. Mas cabe a gente guardar esses dados. Prova pré-constituída, preservando os interesses da própria pessoa jurídica, seus participantes e terceiros, conferindo certeza sobre a precisão formal na época do registro. Com o novo sistema eletrônico, será possível a guarda e recuperação de conteúdo através de certidão. A preservação do conteúdo terá que ser requerida. Isso aí foi um pouco modificado, que agora a gente passa a guardar a informação, só que essa informação será liberada apenas para quem tenha legitimidade para requerer esses dados. Muito bem, sai um provimento da Corregedoria, publicado um provimento da Corregedoria do Rio de Janeiro, que trata sobre a matéria e que vai servir de base para o provimento, inclusive, de vários outros estados. Esse provimento, ele trata sobre inúmeros detalhes e nós vamos pegar alguns desses detalhes aqui. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a regulamentar essa situação. Competência exclusiva de RCPJ não pode ser substituído pelo registro em títulos e documentos. Isso é uma coisa grave. Eu alerto sempre aos colegas sobre essa situação. Por que os livros não podem ser registrados em títulos e documentos, porém apenas em pessoas jurídicas? Porque PJ é que tem as informações que permitem com que, na ocasião do exame do livro, seja feito o cruzamento, a teia formal, para que haja a segurança jurídica necessária para tornar aquele instrumento eficaz diante de terceiros. Títulos e documentos não têm condições de fazer isso. Um, porque não é competência dele. E dois, porque ele não tem a vida dessa pessoa jurídica arquivada. Então, não tem como ele fazer esse cruzamento. Só um cartório especializado que possua o registro daquela pessoa jurídica.
Vamos dar uma olhada aqui. Provimento número 62 de 2016. Eu vou direto aqui só as partes que eu marquei para a gente chamar a atenção, e depois vocês vão certamente ler isso aqui assim, num bom final de semana, tomando um vinho, um queijinho, em boa companhia. Vai ser uma coisa muito romântica. Vamos lá. Resolve. Compete exclusivamente ao RCPJ promover o registro de livros contábeis, fiscais, sociais, obrigatórios ou não das pessoas jurídicas registradas em seu ofício, a fim de torná-los eficazes diante de terceiros. Então, a Corregedoria ela torna claro que a eficácia desse livro diante de terceiros se dá com o registro no órgão competente e não com uma transmissão para a Receita Federal. O registro de livro digital via SPED implica no arquivamento dos termos de abertura e encerramento, do termo de dados das assinaturas, do recibo de entrega de escrituração contábil digital e do termo de verificação da autenticidade, gerando termo de registro do livro. Aí estão os elementos que o RCPJ precisará manter em seus arquivos e o conteúdo que ficará ali em stand-by. Não vai ser fornecido em uma simples certidão, a não ser que solicitada pelo órgão, pela autoridade competente ou pela pessoa legitimada para solicitar essas informações. O registro de livro implicará, além do previsto no parágrafo anterior, no arquivamento do conteúdo da escrituração. Aqui, embora esteja dito que vai ser requerido, isso a gente não usa mais e a gente faz o arquivamento porque já foi visto que é algo essencial, que é algo fundamental, só que tem que se ter os cuidados devidos com esses dados. Procurações com poderes específicos terão que ser registradas necessariamente para que os livros assinados por procurador sejam registrados. Então, essas procurações terão que estar devidamente arquivadas. Compete ao RCPJ, por ocasião do registro do livro contábil fiscal, verificar. Aqui, esse artigo 4º, isso aqui é uma receita de bolo. É seguir aquilo que precisa ser visto. Eu já verifiquei colegas fazendo exigências que vão além disso aqui. Novamente, como eu falei no início, cuidado com as exigências. Não crie problema para a vida do usuário sem necessidade. Já está especificado aqui o que precisa ser verificado para dar a segurança necessária para esse ato. Tá? Então, legitimidade tem que verificar legitimidade do administrador ou procurador, assinatura do contador, sequência de numeração do livro e do exercício, correspondência do conteúdo com o título do livro, enunciado, número do CNPJ, nome da pessoa jurídica e a regularidade do registro. Isso é o que tem que ser verificado. O livro é identificado pelos termos de abertura e encerramento e não pode compreender mais de um exercício. É um livro para cada exercício. Lembrando uma coisa, você chega com um livro físico, tem lá a capa dura e ali dentro vários termos de abertura e encerramento de 5 livros, de 5 exercícios. Aí vai se perguntar, mas é um livro só? Não. Livro é o que está compreendido entre o termo de abertura e encerramento. Não é uma capa dura que faz um livro, mas o que está fechado com o termo de abertura e encerramento.
Livros produzidos pelo SPED só poderão ser registrados após regular recebimento e validação pela Receita Federal do Brasil. Como eu disse, essa checagem ela é feita automática. Quando bate para ser registrado é porque a Receita já liberou. Além dos livros obrigatórios e fornecidos pelo sistema SPED, poderão ser registrados outros livros contábeis, fiscais, societários, de interesse das partes, digitais ou físicos. O mesmo livro registrado eletronicamente pode ser apresentado para registro na forma física. Tem que ter sequência de numeração própria para cada forma de elaboração. O que isso significa? É outro caso que acontece muito constantemente da pessoa dizer: ah, mas ele já registrou o SPED, agora ele me trouxe a forma física, então eu não posso registrar. Pode. Você só não pode lançar na sequência do registro dos livros SPED. E nem pode pegar a sequência dos livros SPED lançar num livro físico. É como se fossem famílias distintas de livros, cada um seguindo a sua sequência. Então, se você tem um ECD SPED, tem uma linha, uma família, a pessoa fez um PDF, livro PDF de um livro diário, pode, é uma outra linha. Imprimiu o SPED e levou para registro, é uma outra família. Aí decidiu fazer pelo sistema de contabilidade que ele tem, normal, imprimiu, fez aquela escrituração, levou para registro, também pode. Aí vai se dizer: ah, mas isso aí gera confusão. Não. O que eu disse? O RCPJ ele tem a obrigação de manter a informação sobre tudo que aconteceu. Então, se alguém perguntar: ah, eu quero saber o que foi apresentado para registro com relação ao exercício 2016. Você vai certificar que foi apresentado o SPED, hash tal, foi apresentado a impressão daquele hash gerando o livro tal, foi apresentado aquela outra tal forma. Ou seja, se a pessoa está querendo utilizar aquilo para uma fraude, o RCPJ existe para isso, para elucidar o que está acontecendo. Ninguém vai evitar que um crime seja cometido. Nós vamos ter elementos para ajudar a elucidar caso isso aconteça. É que nem o Código Penal. O Código Penal não está dizendo você não pode matar. Não, está dizendo matando você terá pena de tal a tal. Já se parte do pressuposto que pode acontecer. Se acontecer, todas as informações estarão ali. Informações públicas. Aqui passa a integrar a portaria 1772, seguinte redação: para efeitos de registro digital, aqui, para efeitos de registro digital e recuperação digital de livros de contabilidade ou livros de atos das pessoas jurídicas, entendendo-se por livro digital a ser registrado com base no item 5 da presente tabela, o conjunto de até 1034 KB, equivalente a 200 páginas. Isso aqui é um caso bem específico para o Rio de Janeiro, porque a nossa tabela ela trabalhava com até 200 páginas ou fração. 200 páginas é considerado um livro. E aí o que acontece? Quando a pessoa fazia a impressão do SPED no sistema disponibilizado pela Receita Federal, o livro ficava muito maior. Por quê? Não houve a preocupação de compactar, de trazer uma coisa econômica. Era apenas imprimir. E isso fazia com que ficasse muito caro. O que foi feito? Um estudo para poder colocar o livro SPED no formato que os usuários já estavam acostumados a apresentar para a região. Foi feita uma compactação e se chegou ao valor
de 1034 KB, equivalendo a 200 páginas. Ou seja, para que não tivesse o usuário nenhum prejuízo, foi mantida uma equivalência de valor entre livro físico e o livro digital, porém, o livro digital ainda é mais econômico, porque não tem que imprimir, não tem custo de impressora, de tinta, de encadernação, de transporte para ir, para voltar e ainda quando cai em exigência. Então, quer dizer, é um livro que, em termos de custas, tem o mesmo valor, porém é um livro mais econômico, porque dispensa todo esse processo complicado. A pessoa do seu escritório chega, manda e de lá também recebe o documento já registrado. E que pode ser obtido a qualquer momento via certidão. Os livros e documentos digitais deverão ser assinados e registrados utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3. Isso é uma exigência da Receita Federal. Demais livros e documentos deverão ser apresentados em PDF, devidamente assinados eletronicamente, que são outros livros digitais, não SPED. O critério de equivalência. Então, uma pessoa vai fazer um livro de ata. Ela pode fazer esse livro de ata em formato PDF e mandar para registro. O canal que recebe o SPED é o canal que está apto para receber qualquer livro e instrumentos, inclusive a procuração. O critério de equivalência por tamanho de arquivo eletrônico estabelecido no artigo 8º não se aplica aos demais documentos digitais. Por quê? O PDF ele vai ser contado por página. Ele é uma impressão e é exatamente o equivalente àquele livro se ele for impresso. Aqui são os locais que vão ser apresentados para que o usuário e o oficial acesse no rtdbrasil.org.br, que também está disponível com chat online, dispositivos de atenção para que o usuário e o registrador não fiquem desguarnecidos, tenham o suporte necessário. Bem, senhores, isso aqui é o que eu tinha a apresentar nesse momento. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma apresentação, alguma pergunta. Foi muito esclarecedor aí para a gente. Eu vou passar aqui agora o microfone para o nosso colega. Parabéns, Jovem. Foi muito esclarecedor. Você tinha feito essa exposição, acho que no Sescom, né? Eu tinha visto, mas agora está muito mais elucidativo. Eu queria frisar, como você falou no caso da Lava Jato, e eu achei que você podia falar para a gente, explicar essa questão da função do livro de proteção do próprio sócio ou do administrador, inclusive proteção contra o próprio fisco. Claro. Na realidade, nós somos Uhum. e defendemos a cidadania, né? Todos os seus atributos, inclusive esse. Então, eu gostaria que você falasse para mim, para nós, sobre essa questão da função do livro em termos de proteção do administrador nos conflitos entre ele, entre os sócios, que é o seu público, e também nessa relação de proteção diante do próprio fisco. Uhum. Parece que foi desequilibrada essa situação da Receita colocar esse livro, trancar esse livro, ali dentro ela poder utilizar aquilo que é efeito de, como você falou, decapitar, né, o contribuinte, ao mesmo tempo o contribuinte tem que ter uma maneira de se proteger. Por favor, fala sobre isso. Bem, vamos lá. É uma coisa curiosa. Eu conversando com uma contadora, há um pouco tempo atrás, eu estava falando sobre dois aspectos que ela estava me dizendo. Não, esses livros, quando chega 5 anos, se joga fora. Falei para ela, olha, isso aí é um absurdo. Justamente porque você vai precisar, depois desse prazo, você não está fazendo um livro apenas
para o fisco. As pessoas costumam achar que o mundo começa com a Receita Federal e termina com a Receita Federal. Acham que o CNPJ é que dá personalidade jurídica à pessoa jurídica. É a inscrição na Receita Federal que dá personalidade jurídica. Isso é uma coisa muito curiosa e interessante de se perceber. Por quê? E por isso existe uma parceria tão boa, inclusive nossa, com a Receita Federal e muito promissora, tá? Porque a Receita Federal tem um número, que é o CPF, e tem um outro número, que é o CNPJ, que é um número em caráter nacional. Então, como é um número em caráter nacional, aquilo ali acaba tendo uma validade maior do que qualquer outra coisa. Você chega no mercado, você vai botar o seu CPF no caixa para pontuar. Você vai entrar num clube de milhares, você vai botar o seu CPF. Em tudo que é lugar, você vai botar o seu CPF ou o seu CNPJ. Alguém pergunta qual é a sua matrícula no RCPJ? Não. Mas isso não significa que não exista e mais, que não tenha importância, porque é com o registro no RCPJ que a pessoa jurídica nasce. Não é com a inscrição no Fisco Federal. Então, é através desse registro que vai se estabelecer a linha de vida da sociedade e nessa linha, tudo o que acontecer e que for levado a registro e tudo que implicar numa alteração e instrumentos importantes devem estar presos a esse fio, ao seu registro inicial e às averbações posteriores, inclusive os livros, já que os livros, eles representam a própria operação da pessoa jurídica. Então, com essa informação sobre a vida da pessoa jurídica, tem como se chegar e dar uma total transparência sobre o que está acontecendo. Agora, é um absurdo quando chega um contador e diz: não adianta registrar, porque tudo que está ali, realmente aquilo ali era tudo falso. Ou seja, a gente está partindo de um pressuposto... Não, tem contador que já me falou isso. Tá? Então, quer dizer, a gente está partindo da posição de que o crime é a regra. Que é isso? É o contrário. É a presunção de boa-fé, a presunção de inocência. E a pessoa está fazendo uma escrituração e armazenando informações que vão provar a lisura de seu trabalho. É impressionante que hoje em dia a gente tenha tanta preocupação de transparência diante da não transparência que está sendo revelada, né? Então há uma preocupação de compliance, que hoje está na moda, e se fala, olha, mas livro não precisa não, tá? Lembrando que o livro é a vida da sociedade, mas o livro não precisa não, esse joga embaixo do tapete. Que compliance é esse? Que transparência é essa? Se eu tenho uma lisura no meu trabalho, eu quero tornar público isso. Porque amanhã podem dizer que eu fiz, aconteci, e aquilo ali é a minha prova de que eu não tinha feito nada disso. Mostrando todo o rastro do que eu fiz. Lembrando que hoje em dia, que quem faz o SPED não precisa nem mais fazer declaração de imposto de renda. Porque todos os dados são absorvidos e cruzados pela Receita Federal a partir dessa escrituração transmitida. Então, a Receita Federal tem todos os instrumentos contra o contribuinte. E o contribuinte, aquilo que ele teria, que é o próprio instrumento, para poder questionar e para poder falar, ele abre mão dele. Lembrando que não é só a Receita Federal, é Receita do Estado, é Receita Municipal. E várias outras instâncias, como a própria área penal, que pode ter interesse naqueles dados. Então, como pode o sujeito dizer, olha, eu tenho aqui meu departamento de compliance, mas não precisa de registro. Se perder, perdeu. Mas por quê?
Porque será que eu vou ter que pensar como aquela contadora que disse que o que foi lançado ali, eles querem mais que aquilo suma mesmo? Porque o que tinha ali realmente estava tudo errado? Ou será que aqueles livros realmente só precisavam por 5 anos, que era só para a Receita Federal? Não. Chega desse Brasil, né, gente? A gente tem que ter um Brasil passado a limpo e mais, que não adianta ser, também tem que parecer. Tem que demonstrar, tem que formalizar, tornar claro que existe uma lisura, que existe uma transparência. Eu espero que tenha respondido. Grandiosamente pela sua belíssima expressão. Confesso que cada vez que eu ouço palestras, aulas assim, eu fico mais apaixonado pelo direito notarial e registral. É realmente um campo vastíssimo, uma profundidade sem comparação. E mais uma coisa me instigou muito, na questão do registro público mercantil. Felizmente, para a sociedade, nós temos o registro civil das pessoas jurídicas. Mas, lamentavelmente, o registro público mercantil no Brasil, ele é exercido de outra forma, contrariamente ao que dispõe o artigo 236 da Constituição. E agora se criou uma dicotomia em que as empresas, ou seja, aqueles que são sociedades empresárias ou empresários individuais, e detalhe, abrindo-se um parênteses muito rápido, ninguém escolhe ser empresa porque empresário é aquele que tem elementos de empresa, né? E aí, tendo elementos de empresa, ele vai ser empresário, tá? Código Civil. E o empresário ele não tem essa salvaguarda do registro público. E eu, humildemente, entendo que isso seria competência do RCPJ em registrar também, já que não há essa possibilidade no registro público mercantil, que deveria ser do RCPJ também, porque vamos beber da fonte do direito comparado, assim o é. Como é que fica isso? Então, quer dizer, os empresários ficaram desguarnecidos? Tá, vamos lá, olha só. Eu posso falar com relação à Junta Comercial do Rio de Janeiro, que criou um sistema não para registrar SPED, porque elas estão proibidas de registrar SPED, mas para que a sociedade empresária possa tornar aquele livro um PDF e fazer o registro daquele livro em um outro formato. Só que isso tem um problema, porque se a pessoa fizer um registro desse, ele já não bate com o que foi mandado para a Receita Federal. Então a Receita tem uma informação e a informação mandada para a Junta já é outra. Tá? Como eu tinha dito, o registro ele pode acontecer em várias famílias. O interesse é do usuário para tornar a coisa mais retilínea e mais transparente possível. Então, mesmo que ele faça um registro em outro formato, aconselha-se, faça o registro do seu SPED, daquilo que a Receita Federal recebeu e que vai estar trabalhando para usar contra você. Você só ter uma outra ferramenta que não tem como bater hash, que não tem como bater identidade, formato já é diferente, já complica. A coisa já se torna muito mais difícil de ser trabalhada. Mas essa é a situação. Por isso é que eu ressalto o seguinte, quem diz, não, eu vou para a Junta Comercial porque lá eu não tenho o registro do livro. Meu amigo, você não tem que dar graças a Deus, você tem que chorar, porque você não tem um serviço como nós temos e que estamos oferecendo a você. Se você falar, olha,
Eu tenho o serviço à minha disposição. No entanto, eu não quero registrar, isso é um problema seu. Porém, o registro público cumpriu a sua missão de estruturar um sistema bastante eficiente e colocar à sua disposição. Se você vai usar ou não, é uma outra questão. Eu aconselho, por tudo que já foi apresentado, é que você utilize. Jurídica que só o RCPJ pode oferecer. Olha, se ele paga feliz da vida, isso eu não posso te dizer. Mas ao menos te digo, ele está pagando por um serviço de enorme utilidade. Tá? Eu acho que quando o serviço é bom, é útil, a gente ao menos paga tranquilo que está tendo algo que está nos dando a proteção. Seria a mesma coisa do que falar, olha, acabou o RGI, ninguém faz mais registro de imóveis. Alguém ficaria tranquilo numa situação dessa? Sabendo que a sua propriedade você não tem mais como provar, que é sua propriedade, ou que pode existir alguma coisa irregular e que ninguém sabe? Não. Então, a gente paga satisfeito, sim, quando tem uma boa contraprestação e quando tem um serviço útil. Fechado. Obrigado a todos.